Bom dia, família Eve. Bom dia, amigo que tenha nos encontrado pela internet. Essa é a transmissão da Escola Bíblica Dominical da IEV, deste domingo, 21 de junho de 2020. Estamos transmitindo este vídeo no formato aula virtual, justamente porque estamos agora enfrentando a quarentena do coronavírus. Então, você é muito bem-vindo, quer você seja da nossa sala, quer você seja da nossa comunidade, quer você esteja começando a nos acompanhar agora ou nos conheceu pela internet, você é muito bem-vindo no nosso meio. Eu sou o presbítero Tom, a Igreja Evangélica da Vila Yara, e o tema que nós vamos explorar hoje é dando continuidade a uma revista que nós já estamos explorando há algumas semanas, é o Evangelho de João. Hoje nós vamos falar sobre a lição número 11, e é uma lição que está explorando a vida, é uma série, né, sobre a vida de Jesus. Nessa revista estamos explorando a vida de Jesus sobre a ótica do Evangelho de João. Essa revista tem 17 lições, então, como hoje é a 11ª, nós já estamos caminhando para o fim, estamos mais próximo do final do que estivemos do começo, tá? Então, se você que chegou agora, está acompanhando a partir de agora, você pode entrar na página da IEV no YouTube e você vai encontrar todas as outras lições, desde a lição número 1, que está sendo ministrada não só por mim, mas por todos os meus parceiros de ministério, professores da igreja, Cleusa, Nelson Fukumoto, Fábio Trujillo, Pastor Ageu, enfim, você vai achar aí todo o nosso universo de professores apresentando os temas diversos que essa revista tem. Estou aqui da minha casa, gostei do formato, eu fiz uma exploração na última aula que eu transmiti, tendo feito a gravação da minha casa, eu gostei do resultado, facilita muito para mim, então você está me recebendo, se você está assistindo da sua casa, você está me recebendo da nossa casa, e eu estou te recebendo na minha, porque a transmissão está sendo feita direto aqui de casa, minha família, minha esposa, meu filho estão por aqui, então se alguém aparecer aqui no vídeo, não se assuste, estou da minha residência. Gravar de casa facilita muito para mim, por conta de eu produzir o material que eu vou apresentar para vocês na sequência, e conseguir gravar ao longo da semana, sem precisar ir para a igreja para fazer essa gravação, e isso facilita bastante, dá bastante, otimiza, né, o trabalho, e eu consigo dedicar mais tempo no que é importante, que é a preparação do conteúdo. Então, eu já vou compartilhar com vocês a minha tela. E aí, como eu falei, nós estamos hoje explorando o Evangelho de João. Então, uma introdução é a série Vida de Cristo. Essa é a revistinha com a qual nós estamos trabalhando. Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja de Vila Yara, como eu comentei. Nós ficamos em Osasco, São Paulo. E essa aula ela é da sala de adultos. Normalmente, nós nos encontramos na igreja todo domingo às 9 horas da manhã, mas em função da pandemia e do isolamento, da quarentena, fique em casa se você puder, nós estamos fazendo no formato digital. O bom é que você pode compartilhar, se você gostar dessa aula, você pode compartilhar com outras pessoas, essa aula vai ficar à disposição para todo mundo a qualquer momento na nossa página do YouTube. A lição número 11, retomando, né, o Evangelho de João apresenta Jesus muito focado em revelar Jesus na sua divindade. Então, nós temos 4 evangelhos nas Escrituras, cada um deles é dedicado a um público em específico, com uma finalidade específica. E o de João tenta evidenciar, trazer as histórias e os episódios da vida de Jesus que são retratados nesse evangelho, tendem a realçar a superioridade, a autoridade e a divindade de Cristo. E aqui na lição número 11, o foco desse tema dessa semana é a autoridade de Jesus sobre a vida e a morte. O verso principal da lição, ele está em João 11, capítulo 42. Aqui nós estamos explorando, não é só a lição 11, mas é o capítulo 11 de João, que nós estaremos retratando. E lá diz o seguinte: eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste.
O alvo é firmar na nossa mente, no nosso coração, a ideia de que o poder de Jesus ele transcende a vida e a morte. O seu poder e a sua autoridade está acima dessas coisas. Ele tem autoridade sobre a vida e a morte, algo que só pode ser feito por Deus. Apesar de existirem muitas outras religiões e nelas muitas outras divindades, essa reivindicação de Cristo ela é feita por muito poucos, porque reivindicar a autoridade sobre a vida e a morte é algo que precisa ser provado e é algo que Jesus, na história que eu vou explorar com vocês aqui dessa lição, ele fez publicamente. Então, do que trata a lição? A lição vai falar do capítulo 11, de um episódio que é bastante conhecido dos cristãos e até mesmo de pessoas não cristãs, porque é uma das histórias mais populares das Escrituras. Ela fala da ressurreição de Lázaro. Quem era Lázaro? Lázaro ele era de uma família de amigos de Jesus que morava em Betânia. A Bíblia fala claramente de 3 membros dessa família: Lázaro e as suas 2 irmãs, Maria e Marta. Eles tinham com Jesus uma relação de amizade, ou seja, era uma relação mais profunda do que a habitual. E eles moravam em Betânia. Acontece que Lázaro adoece no momento em que Jesus está levando adiante o seu ministério, viajando e estando numa cidade distante de onde eles moravam. Lázaro adoece, mas como suas irmãs e Lázaro eram crentes em Jesus, né? Ou seja, eles já reconheciam Jesus como o Messias e elas já tinham visto ele operar maravilhas. Elas pedem que alguém vá dar o recado, procure por Jesus. Elas enviam um mensageiro para Jesus, para que Jesus viesse a ter Lázaro para que ele fosse curado, porque elas criam, já conheciam o seu poder de cura e, portanto, elas mandam esse recado com muita urgência. Jesus, ele estava em outra cidade e até o momento, se eu não me engano, aqui são 2 dias de viagem de distância de Betânia até onde Jesus estava. A notícia chega até Jesus, mas Jesus não vai de imediato. A Bíblia ela não deixa claro quais foram as razões pelas quais Jesus não partiu de imediato. Pode ser porque ele efetivamente tinha compromissos na região e optou por cumpri-los, né, ciente de que do poder e da conexão, né, da sua divindade, portanto, ele tinha ciência. Jesus não só ressuscitou Lázaro, né, como ressuscitou outros, houveram outros episódios de ressurreição nas Escrituras. Então, pode tanto ter sido porque ele conhecia o destino final, ele saberia que a vida de Lázaro poderia ser resgatada, mas a verdade é que Jesus permaneceu onde ficou, cumprindo ali os seus compromissos. Só depois que ele vai até Betânia. Quando ele chega, já haviam se passado 10 dias desde que o recado havia chego para Jesus. E aí, quando Jesus chega, tendo passado esses 10 dias, já faziam 4 que Lázaro havia morrido. Então ele já estava até sepultado. Era comum na cultura judaica, né, naquela região, naquele período da Palestina, era muito comum que as pessoas viajassem para prestar condolências, para prestar apoio à família enlutada e, inclusive, para prestar honras a quem havia falecido. Então, quando Jesus chega lá, haviam muitas pessoas. E as irmãs, quando se encontram com Jesus, tinham fé em que Lázaro ressuscitaria nos últimos dias, ou seja, elas conheciam os ensinos bíblicos a respeito dos fins dos dias e citaram, inclusive, que ele ressuscitaria no último dia. Então elas estavam fazendo referência ao fim dos tempos, ao episódio já ali na volta de Jesus e não ali numa ressurreição imediata. Elas criam no poder de Jesus para a cura, mas naquele momento nem passava pela cabeça delas que Jesus poderia ressuscitar Lázaro da morte, ainda mais tendo passado 4 dias. Uma curiosidade, na crendice judaica da época, né, eu falo crendice porque para vocês não aceitarem isso como verdade, mas era uma crença da época. Né, os judeus daquela época haviam já há muito tempo se afastado em alguns pontos importantes das escrituras e já eram adeptos de algum misticismo, né, de crendices, e uma delas dizia que quando uma pessoa morre,
a alma dela ficava 3 dias ao redor do corpo, até perceber, quando o corpo começasse a se decompor, ela então perceberia que estava morta e só então ela iria embora. Crendice, mas a verdade é que era uma crendice muito forte naquele momento. Então é até importante, porque a ressurreição de Lázaro se dá depois do 4º dia. Então não existia nenhum argumento que alguém poderia dizer de que a alma já estava ali, foi mais fácil da alma voltar para o corpo, enfim, nada. Toda a ressurreição foi verdadeiramente para a honra e glória de Jesus e do Pai, tá? Então o episódio seguinte, vocês já conhecem, ele é bastante famoso. As irmãs choram, lamentam por Jesus ter chego tarde, né? Lázaro já ter morrido, já fazia 4 dias de estar sepultado. Elas choram, recebem Jesus, mas Jesus pede para ser levado até o local do sepultamento. O sepultamento tinha se dado numa caverna, que era a tradição cultural da época. Isso significa que Lázaro, a família de Lázaro era uma família de posses, porque ter o seu próprio local de sepultamento era algo caro, portanto significava, né, ter posses. Então ele foi sepultado numa caverna e fechado, selado, foi atado, né, e colocado numa caverna e foi selado ali com uma pedra. Então Jesus pede para ser levado até o local de sepultamento, pede para que alguns homens afastem a pedra, no que ele é obedecido, e do lado de fora ele chama Lázaro, Lázaro, sai para fora. E essas cenas que vocês estão vendo aí, eu tirei de cenas de um filme, quando Lázaro então sai, com seu corpo plenamente restaurado, ou seja, não tem nenhuma marca do período em que ele estava morto, porque tendo havido já se passado 4 dias do sepultamento, o corpo dele com certeza já tinha iniciado, né, a decomposição. Ele sai e as irmãs então vão ao seu encontro ver o seu irmão vivo e plenamente restabelecido. Este é o milagre, é isso que acontece, é um dos episódios bastante conhecido da obra maravilhosa, dos milagres e da operação de maravilhas que Jesus operou enquanto esteve aqui na Terra. Bom, como eu comentei, o próprio situação de luto fez com que muitas pessoas tivessem viajado até lá, então haviam muitas pessoas ali ao redor. E o milagre que Jesus realizou, ele foi público. Público de diversas maneiras. Era público que Lázaro estava doente, era público que ele havia falecido, público que houve o sepultamento, público que ele já estava lá sepultado há mais de 4 dias. E Jesus, quando realizou o milagre, realizou na frente de outras pessoas. Então, o milagre foi público e muitas pessoas testemunharam isso. Os religiosos da época, os judeus, eles sempre estavam acompanhando os passos de Jesus, porque eles tinham como objetivo tentar achar alguma fragilidade em Jesus, né? Eles tinham como objetivo encontrar em Jesus algum episódio com o qual eles pudessem acusar ou desacreditar Jesus. Passado o tempo, como Jesus não dava essa oportunidade, eles passaram então a tentar criar armadilhas para Jesus, sempre provocando, trazendo temas, com o objetivo de que Jesus pudesse ali cair em alguma delas. Então, os religiosos, os judeus ali que acompanharam o milagre, eles não podiam negar aquele milagre. Viram Lázaro morto, conheciam a família, era uma família de boa reputação, viram tudo o que aconteceu, não poderiam negar. Porém, diante dessa maravilha, deste milagre, que era uma pessoa da morte, sendo trazida da morte de volta à vida, ao invés de então reconhecerem Jesus como o Messias, eles se preocuparam muito mais com a sua reputação e com a sua posição política perante os romanos. Ou seja, eles repetem os erros que o povo de Israel já vinha cometendo ao longo da história de Israel. Vocês devem se lembrar de quando eles foram resgatados do Egito, viram as 10 pragas, né, acontecendo, viram Deus operando maravilhas, viram o mar vermelho se abrir, foram levados em segurança até a outra margem. No entanto, poucos dias depois, lá estavam eles tendo produzido um bezerro de ouro e adorando um falso Deus. Então, para aqueles que realmente não estão de coração aberto, mesmo vendo esses milagres, mesmo vendo a manifestação pública, né, do poder e da autoridade de Jesus, eles se preocuparam mais com a sua posição política. E na ocasião, a Bíblia menciona que o próprio Caifás reconheceu a singularidade de Jesus
mas eles não cogitaram nenhuma hipótese de refletir sobre a possibilidade de Jesus ser verdadeiramente Messias. Eu cá comigo sou da opinião de que alguns deles chegaram sim a ter a convicção de que se tratava do Messias, mas mesmo diante dessa verdade, ela não foi uma verdade para a fé, para a produção de fé, mas foi uma verdade para a maldição, porque eles rejeitaram essa verdade, e a partir deste momento, eles passaram a tramar pela sua morte. Eles decidiram ali matar Jesus. Eles viram que Jesus não era passageiro, Jesus não era algo que não teria um efeito muito grande. Jesus ele tinha ensinos muito profundos, os seus seguidores cresciam a cada vez mais, e ele estava sempre operando maravilhas. Os judeus então decidem matá-lo. Nesse momento, os discípulos de Jesus esperavam que, diante do milagre que ele tinha realizado, né, de ter trazido de volta à vida alguém que estava morto há dias, que Jesus então fosse dar um discurso revolucionário, mas foi justamente o contrário, né? Eles tinham a expectativa que Jesus então fosse se posicionar como Messias, como um rei que reivindicasse o poder, mas não foi nada disso. Jesus aproveitou aquela ocasião para predizer a sua própria morte. E a importância dessa predição neste momento é que ele acabou de mostrar, de revelar, que ele tinha autoridade sobre a morte, mas que ele se entregaria à morte. Não, e como ele mesmo cita, não porque tiraram a vida dele, mas porque ele mesmo a dava. Então, a sua autoridade sobre a vida e a morte se evidenciou nesses dois episódios, tanto quando ele ressuscitou Lázaro, como quando ele prediz e reforça de que o seu destino, a sua missão, é ser morto. Esse é o contexto que a lição trata. Ele está bastante descrito no capítulo 11 do Evangelho de João, e ele trata dessas duas coisas. E aí eu convido os irmãos que estão me acompanhando até aqui para nós fazermos algumas reflexões sobre este episódio, principalmente a respeito dessa. A morte é um convidado que ninguém espera, ele não é bem-vindo, ninguém quer receber a visita da morte. Nós até ignoramos a morte com mais frequência do que pensamos sobre ela, mas quando a morte acomete alguém próximo a nós, ou, enfim, por algum acontecimento natural em que causa alguma catástrofe, é natural que todos nós reflitamos sobre a morte. No momento que nós estamos vivendo, mais ainda. E eu cito isso por dois motivos. O primeiro é o que eu acabei de mencionar no começo dessa aula, o motivo pelo qual essa aula é virtual, é digital, é transmitida pela internet, é porque nós estamos em quarentena, em isolamento por conta do coronavírus, que nesse momento já matou mais de 45 mil pessoas só no Brasil, num número que continua crescendo. Diante de uma situação como essa, ou diante de situações como aqui no Brasil a gente acompanha, de desastres naturais, seja por enchente, por desabamento, ou ao redor do mundo, quando a gente fala de terremotos ou coisas parecidas, ou guerras, ou ataques terroristas, enfim, tudo aquilo que produz morte em massa, morte de muitas pessoas ao mesmo tempo, tende a nos fazer refletir sobre a morte e sobre o sentido da vida. O outro é quando nós estamos doentes, ou pessoas que nós amamos estão, ou que têm um falecimento próximo, perto de nós, é natural que nós reflitamos sobre a vida. E neste dia em que eu estou fazendo essa aula, o meu coração está triste porque uma pessoa muito próxima a nós, aqui da nossa igreja, faleceu ontem, nossa querida irmã Mara. Então, diante dessas questões, nós refletimos muito sobre a vida e a morte. E diante dessa situação, é comum que nós perguntamos por que ele, por que ela, por que agora? Por que morreu uma pessoa tão boa e não aquela pessoa que é má? Por que tão cedo? Não teria como mudar mais alguns dias? E se algo diferente acontecesse? Deus pode mudar essa situação? Por que ele não mudou? É natural que essas questões elas se apresentem para cada um de nós. Para nós e para todos os outros. Algumas semanas atrás eu acompanhei a notícia
e talvez os irmãos também tenham acompanhado, da morte de uma cantora gospel. Eu particularmente não a conhecia, eu só tomei conhecimento da pessoa durante a notícia, mas entendi que ela era uma cantora gospel e tinha algum sucesso. E o que mais me surpreendeu foram os comentários na notícia sobre a morte, né? Muitas pessoas falaram, mas ela não era filha de Deus? Ela não dava o dízimo? Por que ela morreu de coronavírus? Eles não falam sempre sobre cura? Enfim, é algo que é difícil conciliar com a nossa fé. Porque da mesma forma que nós entendemos que Deus ele é soberano e é onipresente, onipotente, onisciente, ou seja, ele sabe, ele não é pego de surpresa nunca, ele sabe dos acontecimentos, ele tem poder para fazer tudo aquilo que ele deseja, né? Ele criou o universo do nada, somente com a sua palavra. E diante de coisas que a própria Bíblia descreve a respeito da operação do poder de Deus, seja no Velho Testamento ou no Novo Testamento, como a gente acabou de ver, em que pessoas foram curadas e, nesse caso, uma pessoa foi ressuscitada, diante de conhecermos, né, nós que temos fé em Deus e sabemos que Deus pode fazer cada uma dessas coisas, é natural que nós pensemos o porquê Deus não interviu de forma a impedir a morte de alguém. Então, o objetivo dessa lição talvez não fosse tão abrangente, mas eu gostaria de tratar com os irmãos esses duas pontes, porque eu entendo que ela nos ajuda aquilo que era o objetivo final de João. Mostrar Jesus como Deus, né, a sua divindade, e como Deus, alguém que tinha domínio sobre a vida e sobre a morte. Deus determina o tempo de vida médio das pessoas, né? Foi Deus quem determinou. O homem original, os nossos pais, nos relatos bíblicos que nós temos em Gênesis, nós temos conhecimento de que eles viviam muito mais do que a nossa média atual, que gira em torno de 80 anos, apesar de ter algumas pessoas que chegam até os 100, ainda é muito pouco comparado com 800, 900, 300 anos de pessoas, de personagens que nós vemos relatados na Bíblia. Mas Deus determinou dar vida ao mundo pela morte do seu filho, e a sua morte já havia sido determinada na eternidade. Portanto, a morte não é o fim para aqueles que estão em Cristo. Deus determinou matar a morte pelo sacrifício de Jesus. E por causa disso, a morte não pode matar eternamente os que estão em Cristo. Por isso, para aqueles que têm a fé em Jesus, a morte não é o fim. Mas a morte, enquanto estivermos ainda neste mundo decaído, ela faz parte da nossa realidade. Tão certo quanto uma pessoa vai envelhecer, tão certo quanto vai haver o dia e a noite, tão certo quanto as 4 estações, tão certo quanto muitas outras coisas, todos nós que aqui estamos, um dia vamos enfrentar a morte. Mas para aqueles que estão em Cristo, ela não é o último capítulo de uma história. Pelo contrário, ela é o desfecho desta história aqui na Terra, mas tem a sua continuidade nos braços do Pai. É assim que nós cremos. Aqueles que morrem em Jesus, eles passam desta vida para a vida eterna, para a eternidade. E são consolados e provavelmente, e eu creio assim, estão gozando dos prazeres de estar na presença de Deus. E eu até fico imaginando o que podem estar fazendo, que é algo que me anima, me dá esperança. Mas eu sei que diante da morte, nós não podemos minimizar a dor da saudade, a dor da separação. Mas o episódio que nós estamos acompanhando, ele mostra que Deus tem total soberania sobre a vida e sobre a morte. E é nisso que nós devemos crer. Apesar dele ter a soberania sobre a morte, eu quero ressaltar aqui que Jesus tem soberania sobre a vida, que é isso que ele conquistou na cruz. Ao ressuscitar Lázaro, ele evidenciou que ele, mais uma vez, né, a operação de um milagre era para testificar que ele era quem ele estava dizendo ser, que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus. Todo milagre que Jesus realizou tinha como objetivo testificar, atestar aquilo que ele estava ensinando. A mesma coisa acontece com os discípulos, os apóstolos. Porque quando nós lemos
depois de Jesus ter ascendido aos céus, nós vemos que seus apóstolos também continuam produzindo os mesmos milagres, ressuscitando pessoas, curando doentes, operando maravilhas. Com que finalidade? Com a finalidade de que isso testificasse que eles falavam em nome de Deus e o que eles falavam deveria ser ouvido. Por que nós não vemos tantos milagres hoje? Porque o resultado do trabalho de Cristo, o resultado do trabalho dos apóstolos, se tornou o que nós hoje chamamos de Novo Testamento. As Escrituras testificam, né, eles foram testemunhas e testificaram a respeito de Jesus. E hoje nós temos as Escrituras que testificam a respeito de Jesus. Então, nós não que os milagres tenham acabado. Não, eu creio e já vi, tenho experiência de ter visto coisas que não têm explicação, somente de que foi uma ação divina. Mas não vemos nessa operação de maravilhas como nós víamos nesses momentos relatados pela Bíblia, de quando Jesus estava aqui, né, na terra e dos seus apóstolos, por esse objetivo. Então, quando Jesus ali ressuscita Lázaro, ele, mais uma vez, ele testifica: eu sou quem eu estou dizendo que eu sou, eu falo em nome de Deus e sou soberano sobre a morte. Mas depois ele prediz a sua própria morte, que você pode dizer, ué, mas ressuscitou outra pessoa e não vai conseguir proteger a si mesmo, não vai ressuscitar a si mesmo, mas é aí que está. Ele tinha uma missão e a sua missão era vencer a morte e vencer o pecado através da sua própria morte. Então ele entregou a sua vida porque ele era soberano, ele tinha soberania inclusive sobre a vida. E uma vez tendo entregue sua vida e tendo morrido por nós, ressuscitou 3 dias depois, vitorioso. E o que ele conquistou para nós nessa morte na cruz? A vitória sobre a morte. Vida para os que têm fé nele como Salvador. E vida em abundância. Vida eterna com ele e vida plena neste mundo. E quando eu digo vida plena neste mundo, eu não estou dizendo, como algumas igrejas diz, uma vida isenta de problemas, de dificuldades, de lutas. Pelo contrário, o que a gente recebe de Cristo é uma vida plena, ainda que enfrentando problemas, dificuldades, inclusive o luto. Porque uma vez que nós nós somos salvos e restaurados por Cristo, recebemos o seu Espírito, nós temos a capacidade de ver este mundo de uma forma diferente e de enfrentar as lutas e as tristezas da vida de uma forma diferente, com uma visão espiritual e plena. Por isso que, mesmo diante de situações extremas ou de dificuldades financeiras, como, por exemplo, alguns estão enfrentando nesse momento, ainda assim, aqueles que estão em Cristo são capazes de preservar alguma alegria e alguma esperança diante das lutas. Porque isso é viver plenamente. É saber que enquanto nós estivermos nesse mundo decaído, vamos enfrentar situações difíceis, mas ela não tem poder para colocar um ponto final na nossa vida. Nós estamos nas mãos de Jesus. Vou tentar passar um vídeo, ele é curto, tem só 30 segundos. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Opa, voltar. Em uma hora aqui ele carrega. Que vai falar um pouquinho a respeito de Jesus e do seu sacrifício que ele conquistou para nós na cruz. Mas eu já estou caminhando para o fim. O objetivo dessa lição, o objetivo de João, quando escreveu este episódio da ressurreição de Lázaro, ele tinha justamente o objetivo de evidenciar Jesus como Deus e sua autoridade sobre a vida e sobre a morte. Jesus vai lá, ressuscita então o seu amigo e prova diante de muitas pessoas do seu poder. Pouco tempo depois, no entanto, ele já prediz a sua própria morte e ele entregue. E isso, opa, surgiu. Um momentinho, porque vocês precisam ver do começo. Espera aí. Agora sim.
É um vídeo antigo, mas ele, em poucas palavras, Billy Graham, ainda na sua juventude, mas para mim ele fala tudo. Deixa eu ver se eu avanço aqui. Para mim esse vídeo ele fala tudo. Jesus é soberano sobre a vida e sobre a morte. E ainda que nós estejamos enfrentando aqui alguma situação difícil, de luto, como irmãos queridos estão enfrentando nesse momento, a nossa esperança não está neste mundo, não está nesta vida, mas está naquilo que Jesus conquistou para nós na cruz. E é isso que você tem. Você tem vida e vida plena em abundância. Você que conhece e aceitou Jesus como seu Salvador. A fé nos permitiu tomar posse de todas as coisas, coisas que Jesus conquistou para nós na cruz. E uma delas é o perdão, a proximidade com Deus, a vida eterna. E isso é o que realmente importa. Eu vou parar de transmitir. É isso, irmãos. A lição dessa semana ela é curta mesmo. Ela fala de um episódio que é de bastante conhecimento, mas ele é bastante profundo. Espero que eu tenha ajudado nessa jornada que nós fizemos por esse tema, por esse episódio, fortalecer a nossa fé no poder de Cristo. Aquilo que ele realizou enquanto estava aqui, na sua capacidade de ressuscitar pessoas mortas, como ele fez e evidenciou na frente de todas as outras pessoas, mas também retificar uma coisa: você não precisa ver alguém ser ressuscitado, como naquele momento algumas pessoas puderam testemunhar, e mesmo assim optaram por rejeitar a Cristo e persegui-lo até a morte. Você não precisa estar diante de um milagre como esse, porque a Bíblia fala que muitos não verão. Bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Você não viu, mas você tem como crer, porque aquele que pode transformar o nosso coração para que nós tenhamos a fé é o Espírito Santo, e o Espírito Santo está à nossa disposição hoje. Ao ouvir o Evangelho, ele desperta no nosso coração a vontade de servir a este Deus, este que se entregou por nós e que não há outro caminho a Deus e a salvação que não seja por meio dele. Assim, eu encerro essa lição dizendo que Cristo é soberano sobre a vida e sobre a morte, sobre a minha e sobre a tua. Que nós estejamos e nós escolhamos a vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que você tenha, daqui a pouco vai ser transmitido o culto, que você tenha um domingo abençoado, você com a sua família. E se você está assistindo, ouvindo este vídeo em algum outro momento que não seja agora na nossa transmissão, que você também seja ricamente abençoado, que essas palavras possam ajudar você a construir e solidificar a sua fé em Jesus Cristo. Que Deus abençoe, é o meu desejo e a minha oração neste domingo, em nome de Jesus. Amém.